Fala pessoal, Daniel Scott aqui e hoje eu quero falar sobre uma reflexão que eu tive em relação à importância da mídia para as empresas e por que eu acredito que esse certamente vai ser o melhor investimento que qualquer empresa pode fazer para o futuro. Eu tô aqui em Florianópolis meio improvisado, né, como dá para ver com o meu cenário aqui. Tô num Airbnb, ontem eu vim gravar na Jovem Pan para um programa de rádio local e depois ainda vou ter algumas reuniões, algumas gravações aí ao longo dos próximos dias. E aí eu aproveitei também para organizar um evento, um encontro de participantes da comunidade Scott. Quem não sabe, a comunidade Scott é talvez um dos maiores grupos de networking do Brasil, um espaço ali para você estar com outros empresários, se conectar, trocar ideia, compartilhar experiências e, óbvio, também fazer negócios. E temos participantes de literalmente todos os estados brasileiros, mais de 20 países, Florianópolis e o Sul inteiro a gente tem bastante gente, então se você quer saber mais informações, você entra aqui no site que está na legenda. Mas ontem eu fui recebido pelos irmãos Silva, que aqui em Florianópolis eles meio que fazem conteúdos para mostrar as obras. Eles trabalham com obras, né? O Felipe e o Léo são engenheiros, trabalham com obras, e eles fazem um conteúdo bem legal e tem um programa na rádio Jovem Pan local, Quanto Custa. E eles foram, já morei aqui em Florianópolis há 10 anos, mas eles foram dar uma volta comigo, me mostraram alguns lugares novos, fazia um tempo que eu não vinha para cá. E em certo ponto eles falam do Guga. E o Guga, ele é um cara muito conhecido aqui em Santa Catarina, porque talvez seja um dos maiores ídolos locais, né, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro e certamente um dos maiores, se não o maior ídolo de Santa Catarina. E nessa conversa, eles me fizeram entender uma coisa: a importância que o Guga teve para divulgar o nome Florianópolis, divulgar o nome Santa Catarina. E eu vou explicar. O Guga, para quem não sabe, ele foi campeão de Roland Garros, se não me engano, 3 vezes campeão, um feito sensacional, ainda mais para um tenista brasileiro, e depois dele não tivemos outro tenista campeão de um grande slam no tênis. E na época, sei lá, isso foi final da década de 90, se não me engano, e na época Florianópolis era uma cidade bem pacata, bem rural. Santa Catarina era um estado rural e não era muito conhecido no Brasil. Hoje, talvez Santa Catarina tenha os maiores índices de IDH, escolaridade, renda per capita, os maiores do Brasil. Talvez Santa Catarina hoje seja o melhor lugar para se estar no Brasil em níveis de segurança, de oportunidade de empreender, de networking, de qualidade de vida no geral. E se você perguntar para alguém que seja local de Santa Catarina e que, especificamente aqui de Florianópolis, e que tenha família que é de Florianópolis, né? Porque assim, se você pensar, Florianópolis há 50 anos atrás praticamente não existia. A cidade só foi entrar no mapa quando virou capital, e aí trouxe uma imigração muito grande. Então é difícil encontrar alguém que tenha família, pais, avós que sejam daqui de Florianópolis, né? Porque a cidade cresceu bastante. E se você conversar com uma pessoa dessas, ela certamente vai falar bem do Guga e vai te explicar também a importância que ele teve para a cidade. Por quê? O Guga, ao ser campeão mundial do tênis, ele, sendo local aqui de Florianópolis, né, ele mora aqui no beira-mar da cidade, sendo local, ele trouxe muita gente para Santa Catarina, tanto para turismo quanto para morar. Ele colocou Santa Catarina no mapa, só pelo simples fato dele ser um cidadão de Santa Catarina. E aí, eu peguei essa reflexão e eu pensei no Neymar. Nessa semana, uns dias antes, eu estava assistindo o jogo Santos e Corinthians, e é muito difícil eu assistir jogo de futebol. Eu assisto mais do Fluminense, olhe lá, quando é Campeonato Brasileiro, Libertadores, e olhe lá. E eu decidi assistir ali o Santos e Corinthians, especificamente por causa do Neymar. E aí eu liguei ali minha Casa TV no YouTube, que eu pago muito barato, R$2 lá por mês.
E eu fui assistir Santos e Corinthians e fiquei surpreso que tinha quase 4 milhões de pessoas simultaneamente assistindo num canal no streaming no YouTube. Eu fiquei espantado com isso. E aí, para mim, foi óbvio que essas pessoas só estavam assistindo por causa do Neymar. Então, quando o Neymar saiu no segundo tempo, a audiência deu uma queda, eu também parei de assistir. E não que eu seja fã do Neymar, não que eu seja fã de futebol, ainda mais futebol, Campeonato Paulista, não me interessa assistir, mas Neymar está na hype. Por quê? Porque ele tem mídia. Então, só o fato dele estar em um time ou dele ir para o futebol árabe, só pegar o exemplo do futebol francês, ninguém assistia futebol francês antes, Neymar foi para lá, as pessoas começaram a assistir, Neymar saiu, as pessoas pararam de assistir. E por que isso? Porque hoje, o que mais vale para os negócios é a mídia. É o quanto que eles têm acesso a jornais, revistas, redes sociais, televisão, rádio. E o Neymar é um cara que traz muita mídia, assim como o Guga foi, e ainda hoje eu aposto que se o Guga for fazer algum evento, for fazer alguma coisa, as pessoas vão parar para assistir. Inclusive é por isso que ele não vai em nenhum podcast, ele não faz tanta palestra. Por quê? Porque se ele for num podcast, por exemplo, vai receber convite de 40 outros podcasts. E aí ele não é a vida que ele quer. Ele já está com um patrimônio aí de centenas de milhões de reais, família bem estabelecida. Ele é um cara que é relativamente low profile. E esse que é o ponto. Investir em mídia para empresas hoje é absolutamente essencial. E as empresas não estão dando foco nisso. Eu converso diariamente com empresários, né? E esses empresários, eles pensam muito em produto, pensam muito em processo, pensam muito em gestão, que sim, deve ser importante, deve ser priorizado, mas não adianta você ter uma boa gestão, não adianta você ter um bom produto se você não consegue vender. E para você vender, hoje está cada vez mais necessário ter mídia. Então você pega, por exemplo, aquelas mulheres que vendem maquiagem, sei lá, Boca Rosa, Virgínia. Cara, elas não necessariamente têm o melhor produto, mas elas têm alcance no público-alvo delas. E um empresário que pensa exclusivamente em produto, você pode... Vou até dar um exemplo. Ontem mesmo eu saí à noite para tipo um food place ali, que tem vários lugarzinhos de comer, que foi bem legal, eu esqueci o nome. Mas lá tinha uma franquia que é tipo um sanduíche de sorvete. Você escolhe as camadas que você quer, é tipo um biscoitinho, tem, sei lá, baunilha, limão e tal, e você escolhe o recheio é um sorvete. E eu fui comer isso. Cara, honestamente, eu não curti tanto, assim, não, achei meio bobinho, é gostoso e tal, mas achei meio bobinho, não é um negócio que eu recorrentemente comeria. Só que o cara foi pro Shark Tank, o dono dessa franquia, acho que um dos que investiu foi o Felipe Tito, e o Felipe Tito é um cara extremamente conhecido, e ele trouxe muita gente para essa marca. Então, por mais que esse sanduíche de sorvete não seja tão gostoso, talvez eu tenha outras pessoas que adorem. Eu particularmente não achei nada demais. Mas o fato de ter o Felipe Tito ali certamente faz com que as pessoas consumam isso. E aí, tem vários cases de clientes meus que tinham produtos excelentes, tinham processos bem estabelecidos, uma equipe muito boa, e os caras não conseguiam decolar especificamente porque eles não tinham mídia, eles não tinham alcance. E eles ficavam bolados que outros concorrentes que eram muito piores, que tinham uma solução muito pior, estava bombando de vender. Por quê? Porque o jogo, quando você empreende, o jogo é vender, é ter alcance ao seu público. Então, se você tem um negócio e você quer escalar, a primeira coisa que você tem que pensar são as estratégias de marketing
e, mais especificamente, como que você vai atingir seu público. Quem é teu público, onde que esse público está, qual vai ser teu posicionamento e como que você vai atingir esse teu público através de mídia, através de conteúdos, através de o que quer que seja que faça você ter destaque. E aí entra numa questão que eu até já falei algumas vezes aqui no canal, que é o Media for Equity, que é uma modalidade onde você troca com algum influenciador uma participação na empresa em troca da divulgação desse influenciador, que foi meio que o Felipe Tito fez com essa franquia de sanduíche de sorvete. Existe modalidade também de você investir em marketing de influenciador e acho que isso é muito subestimado por parte de empresários no Brasil. Eu acho que empresário, a grande maioria de quem eu converso está muito focado em anúncio. O cara ele acha que ele vai conseguir uma solução mágica de criar um anúncio, um criativo, jogar tráfego para esse anúncio, seja Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, e vai sair vendendo assim. E isso está cada vez mais difícil. Então hoje tem vencido o jogo do mundo dos negócios aquelas pessoas que são capazes de construir a marca, trazer pessoas para ver a sua marca, os seus produtos, aumentar o número de pontos de contato do potencial cliente com a sua marca para, eventualmente, você vender. Então, por exemplo, eu recebi umas camisas de uma empresa Minimal Club, que é uma empresa que tem umas camisetas muito bacanas, algodão egípcio extremamente confortável. E eu recebi, eu fiz uns stories ali, eles não me pediram nada, mas eu fiz uns stories porque eu realmente gostei. E eu vi muita gente falando que ia comprar. E assim, talvez até consiga fazer umas vendas ali, talvez até a pessoa entre e resolva comprar, mas acho que mais importante para uma empresa dessas não é ter um Scott ali falando, compre essa camisa. Porque é difícil a pessoa estar assistindo e ela resolver comprar na hora. Agora, se eu estou assistindo num podcast alguém falar dessa camisa, se eu estou vendo um influenciador falar dessa camisa, depois um amigo meu falar dessa camisa, e aí eu vejo um anúncio na rádio ou vejo um post patrocinado no Twitter dessa camisa. À medida que eu vou tendo mais pontos de contato com essa marca, eu estou muito mais propenso a comprar esse produto. Então, o grande jogo de marketing não é você tentar fazer o cliente comprar direto, mas é você amplificar o número de pontos de contato para que, eventualmente, o cliente tenha confiança em você e se sinta pronto para comprar. É óbvio que esse é um jogo muito mais caro, porque exige tempo, exige você financiar várias formas de você chegar no cliente, mas é o jogo que dá muito certo. E mídia é isso. Se você... Quem deu um exemplo que eu acho genial é o Thiago Reis, da Suno Research, mentor meu, um cara que me ensinou muito sobre marketing, um cara brabo em marketing, e ele faz analogia do banco imobiliário. Como assim banco imobiliário? No banco imobiliário você tem vários terrenos que você tem que ir comprando e construindo casinha ao longo do jogo. E o jogo de mídia hoje é tipo isso. Você tem que parar num terreno e construir a tua casinha. Parar em outro terreno e construir a tua casinha. Que aí, quanto mais casinhas você construir, é quando você ganha. Quem constrói mais casinha é quem ganha. E o que são essas casinhas? É você ter um perfil no Twitter, ter um perfil no TikTok, um perfil no Instagram, você ter um newsletter, é você patrocinar vários influenciadores, patrocinar podcast. Quanto mais você conseguir fazer isso, maior a chance de sucesso do teu negócio. É óbvio que para isso você precisa de recursos financeiros. Não é um negócio barato. E é por isso que você tem que pensar dentro do seu orçamento de marketing como que você vai alocar esse dinheiro da maneira mais eficaz. E a maioria dos empresários que eu converso só quer fazer tráfego pago, que parece que é a solução simples. Os caras não pensam, por exemplo, que você pode patrocinar um influenciador, não precisa ser um influenciador gigante. Na verdade, eu até recomendo que não seja um influenciador gigante, eu recomendo que seja um influenciador que ele tenha o público-alvo dele seja mais apaixonado pelo que ele fala e seja mais nichado. Então, por exemplo, meu público-alvo são empresários 25 a 45 anos homem. Eu divulgar uma camiseta
da Minimal Club, cara, se encaixa muito no meu público, porque é quem tem o dinheiro ali, quem tem a vontade de comprar uma camiseta dessa. Então, se eles fossem divulgar, talvez para um influenciador com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, que tenha um público pior, cara, não sei se seria tão eficaz, provavelmente não. Então, se você quer crescer, quer escalar o seu negócio, a grande moral aqui é invista em mídia. Invista em atingir o teu cliente através de várias formas. Aumentar esse número de pontos de contato. Seja através de influenciadores, seja patrocinando podcast. Cara, eu tenho um amigo meu, Gustavo Posato, que é bem famoso, tem 1 milhão de seguidores aí nas redes sociais, e ele vende um serviço de arquitetura. Aí o que ele fez? Ele patrocinou uma revista de bairro que era para síndicos de prédios. E ele fechou o contrato através da revista, pagou barato ali nessa revista, atingiu um público de síndicos de prédio e conseguiu bastante resultado. Então, em vez de você gastar, sei lá, 2, 3 mil reais em tráfego, que sim, eu acho que você deveria estar gastando, mas de repente existem alternativas melhores. E de repente você investir mais em mídia, não pensando tanto em conversão direta, no longo prazo vai fazer o teu negócio prosperar mais. É óbvio que para isso você precisa sempre controlar o seu orçamento. Mas me diz aí o que você acha. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo aí, eu talvez tenha sido um pouco prolixo demais. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Pô, deixa curtido também. Se você ficou 20 minutos assistindo esse vídeo, deixa a curtida. E também, se quer saber mais informações da comunidade Scott, acessa o link que está aqui na legenda, danielscott.com.br/comunidade. E ali a gente faz um processo seletivo, eu e a minha equipe, a gente filtra para ver quem pode entrar, quem tem sinergia com os nossos participantes na comunidade. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.